Boa noite, pessoal. Vou começar então a aula de hoje. Na aula passada a gente tinha definido que era um ponto de aderência, né, de um conjunto. Só lembrando aqui, então, a gente disse que um ponto é de aderência de um conjunto X se ele é limite de algum ponto, alguma sequência de pontos desse conjunto aí. A gente viu, por exemplo, que todos os pontos do conjunto são pontos de aderência, né? E definimos também o fecho de um conjunto como sendo esse conjunto dos pontos de aderência. A gente viu alguns exemplos aí também do conjunto de pontos de aderência, por exemplo, conjunto dos pontos de aderência em intervalo aberto 0, 1, é intervalo fechado 0, 1, de forma geral, de um intervalo aberto, qualquer conjunto dos pontos de aderência é intervalo fechado. Pode ser também intervalo aberto à direita, fechado à esquerda, e assim por diante, tá? Vimos também o conjunto dos pontos de aderência desse conjunto 1 sobre n. Da reta é a própria reta, do vazio é o próprio vazio, dos naturais os naturais, e dos racionais os reais, né? Porque qualquer ponto real a gente consegue uma sequência de racionais convergindo para esse ponto aí. Mesma coisa para os irracionais. Então a gente definiu que é um conjunto aberto, né? Só lembrando aqui. A gente definiu um conjunto aberto aqui da reta. A gente diz que o conjunto aberto, se todos os pontos dele são pontos interiores. Na verdade, ou se ele é vazio, ou se todos os pontos de x são pontos interiores. Então, se a gente tiver aqui um conjunto da reta. Pensando no intervalo fechado, por exemplo, ele não é aberto por quê? Porque se a gente pegar qualquer ponto aqui do meio desse intervalo, esse ponto aqui, por exemplo, ele é um ponto interior, né? Desse conjunto. Ele é ponto interior por quê? Porque a gente consegue um intervalo aberto aqui pequeno, que contém esse ponto, totalmente contido no conjunto X aqui. Esse é um ponto interior. Qualquer ponto que a gente pegar aqui no meio é interior. O problema desse conjunto está nas extremidades dele, né? Se a gente pegar esse ponto aqui, ele não é um ponto interior, por quê? Qualquer intervalo aberto que a gente pegar contendo esse ponto, ele não está totalmente contido no conjunto X. Ele tem pontos aí fora do conjunto X. Então, esse não é um ponto interior e esse não é um ponto interior. Então, esse não é um conjunto aberto. A gente vai definir, então, um conjunto fechado agora. Para os conjuntos abertos, a gente fala de ponto interior. Para conjunto fechado, a gente fala de ponto de aderência. Tá? Então, o que significa dizer que um conjunto na reta é fechado? A gente diz que o conjunto é fechado se ele contém todos os pontos de aderência dele. A gente viu que todo ponto de X é um ponto de aderência, né? Esse símbolo aqui, a gente diz que ele é o fecho de X, que é o conjunto dos pontos de aderência, né? Então, o conjunto X, ele sempre está contido nesse conjunto dos pontos de aderência dele. Está contido no fecho dele. Agora, pode ter pontos de aderência que não pertencem ao conjunto. Tá? Aquele exemplo que a gente viu do conjunto 1 sobre n, conjunto das frações aqui 1 sobre n,
a gente viu que o fecho dela, além dos próprios pontos do conjunto, né, ainda tinha o número zero, porque a gente tem uma sequência aqui nesse conjunto que converge para o número zero. Aquela história ali. Um meio, um terço, um quarto, e assim por diante. Essa sequência ela converge para zero, então o zero é um ponto de aderência desse conjunto. Então, a gente sempre tem que o conjunto está contido no fecho, mas, em geral, eles não são a mesma coisa. Quando eles forem iguais, aí a gente diz que o conjunto é fechado. Tá? Então, beleza. Bom, a gente viu os exemplos aí, então. Por exemplo, esse intervalo aqui, aberto à esquerda, quer dizer, fechado à esquerda e aberto à direita. Ele é fechado? A gente tem que ver o fecho desse conjunto para dizer se ele é fechado ou não. Quem que é o fecho desse conjunto? É o intervalo fechado aqui em A e fechado em B. Né? Então, ele não é igual ao próprio fecho. O fecho tem um ponto a mais. Né? Porque se a gente pegar aqui esse intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, a gente consegue definir uma sequência de pontos aqui. Crescente, por exemplo, convergindo aí para o ponto B. Então, o B ele faz parte aí do fecho desse conjunto. Né? Agora, se a gente pegar um intervalo fechado, como o próprio nome diz, ele realmente é fechado. O fecho do intervalo fechado AB é o próprio intervalo fechado AB. Bom, a gente vai ver agora um critério para saber se um ponto é aderente ao conjunto ou não. Só lembrando aqui, a definição de ponto aderente a gente diz que um ponto é aderente ao conjunto se existe uma sequência aqui, xn no conjunto, que converge para esse ponto, né? Essa definição de ponto aderente. Então, um outro critério que a gente vai usar é usando a noção de vizinhanças. Tá? A gente vai dizer que um ponto, a gente vai mostrar que um ponto é aderente a um conjunto se e somente se para todo epsilon maior que zero, esse intervalo aqui, a menos epsilon e a mais epsilon, ele intercepta o conjunto x em pelo menos um ponto. Tá? Na verdade, não tem muito o que fazer nessa demonstração, é só a própria definição de limite de sequência. Né? Olha, vamos lá. Deixa eu escrever aqui de novo. O que a gente vai mostrar então? A gente vai mostrar que um ponto é um ponto de aderência de um conjunto x, se e somente se, para todo epsilon maior que zero, a interseção aí desse intervalo a menos epsilon e a mais epsilon com o conjunto x é diferente do conjunto vazio. Então, só um exemplo aqui. Pegar um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita de novo. Digamos... chama de AB mesmo. Ou melhor, chama de 0,1 para não confundir com a que está aqui. Intervalo fechado em 0 e aberto em 1. Pegando todo mundo que está aqui. Por exemplo, se eu pegar um ponto 1,5 aqui, nesse intervalo, qualquer epsilon que a gente pegar positivo, considerar esse intervalo 1,5 mais epsilon, 1,5 menos epsilon, ele intercepta o conjunto x aqui em infinitos pontos. Né? Na verdade, esse intervalo está contido aqui nesse
nesse conjunto. Esse aqui é o meu conjunto X. Se eu pegar agora um ponto fora desse intervalo, aqui à esquerda de zero, isso não é mais verdade, né? Eu posso pegar um epsilon pequenininho aqui, tal que esse intervalo aberto, ele não intercepta o conjunto X em nenhum ponto. Se eu pegar aqui a direita de 1, mesma coisa. Eu consigo um intervalinho pequeno aqui, A mais epsilon e A menos epsilon, que não intercepta o X em nenhum ponto. Agora, se eu pegar no 1, aí qualquer epsilon que eu pegar, esse intervalo aqui com centro em 1, ele vai interceptar o X em infinitos pontos. Não é nenhum, né? É infinitos pontos. Nesse exemplo, tá? Claro, se fosse um conjunto finito, aí claro que ia ser uma interseção finita. Bom, então esse aqui é um teorema do tipo 6 somente C. A gente tem que mostrar a ida e depois a volta, tá? Vamos lá, como eu falei, é só a definição de limite de sequência que a gente usa. Não tem segredo não. Então, primeiro a ida. Vamos supor que o A é um ponto de aderência desse conjunto X. Então, o que significa ele ser um ponto de aderência? Quer dizer que tem uma sequência de pontos em X que converge para A. Então, a gente tem esse ponto A aqui. E uma sequência de pontos x1, x2, x3, dentro do conjunto X, convergindo aí para A. Bom, qual é a definição de limite de uma sequência? O que significa dizer que o limite de xn é A? Quer dizer que para todo epsilon, existe um certo n0 natural, tal que se n maior que n0, a gente tem que a distância de xn menos A é menor do que epsilon. Então, só escrevendo essa desigualdade aqui do módulo de uma forma diferente, pode escrever aqui xn menos A é menor que epsilon e maior que menos epsilon. Quer dizer que xn está entre A mais epsilon e A menos epsilon. Ou seja, o xn ele está no intervalo A menos epsilon e A mais epsilon. Tá? Então, posso dizer que o xn pertence ao intervalo A menos epsilon e A mais epsilon. Para todo n aqui maior que esse índice n0. E o xn é um ponto de x, né? Quer dizer, a interseção aqui do x com esse intervalo vai ser não vazia, porque na verdade tem infinitos pontos aqui do conjunto x que estão dentro desse intervalo a menos epsilon e a mais epsilon. Infinitos pontos não. Para infinitos índices n, tem esses pontos xn aqui, nesse intervalo. Então, portanto, essa interseção é não vazia. Que era o que a gente queria mostrar. Né? Agora, a volta. Tá, na volta a gente vai supor, então, que a interseção de x com esse intervalo a menos epsilon, a mais epsilon é não vazia para qualquer epsilon positivo e mostrar, então, que tem uma sequência de pontos de x convergindo aí para o nosso ponto A. Vamos ver, então. Então, só repetir a hipótese aqui. Suponha que
epsilon positivo, a gente tem essa situação, x interseção a menos epsilon e a mais epsilon é não vazio. Então a ideia aqui é a gente construir essa sequência, uma sequência de pontos de x convergindo para o ponto A. Como que a gente faz isso? Bom, é só escolher esse epsilon aí de uma forma inteligente para esse epsilon indo para zero, tá? Para montar essa sequência. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, vou fazer o desenho aqui de novo. Então aqui está nosso A. Eu estou falando que para qualquer epsilon positivo, tem algum ponto do conjunto X aí dentro desse intervalo. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, os valores de epsilon aqui, do tipo, vou começar com 1, depois 1/2, 1/3, e assim por diante. Tá? Então, para cada um desses valores de epsilon, a gente vai ter um ponto de x dentro desse intervalo a menos epsilon e a mais epsilon, certo? Agora, se eu fizer assim, aqui está o nosso ponto A. Vou pegar o epsilon igual a 1. Vou ter aqui a menos 1, a mais 1. Eu estou falando que a interseção de x com esse intervalo a menos 1 e a mais 1 é não vazia. Então, tem algum ponto do conjunto x aí dentro desse intervalo. Um ponto que eu vou chamar de x1. Digamos que ele está aqui. Aí eu vou diminuir o valor do epsilon para 1/2. Aqui, por exemplo. A menos 1/2, a mais 1/2. Então, tem algum ponto do conjunto x dentro desse intervalo. Esse ponto eu vou chamar de x2. Digamos que ele está aqui. Aí eu diminuo o valor de epsilon de novo. Digamos 1/3. Então, a menos 1/3, a mais 1/3. Mesma coisa, tem algum ponto do conjunto x, que eu vou chamar de x3, aí dentro desse intervalo. Então, assim, a gente está construindo a nossa sequência de pontos do conjunto x, certo? Então, o que a gente fez? Então, para cada epsilon do tipo 1 sobre n, existe algum ponto xn de x, tal que o xn pertence aí a esse intervalo a menos 1 sobre n, a mais 1 sobre n. É isso que a gente fez aqui no desenho. Tá? Ou escrevendo na forma de módulos aí, quando eu falo que xn está no intervalo a menos 1 sobre n e a mais 1 sobre n, o que isso significa? Quer dizer que a distância do ponto A até o ponto xn é no máximo 1 sobre n, certo? Bom, e o que acontece quando o n vai para o infinito? Quando o n vai para o infinito, essa coisa aqui vai para zero. Então, essa distância entre o A e o xn vai para zero também. Quer dizer que o limite dessa sequência xn é justamente o ponto A. Então, o limite da xn é justamente o número A. Quer dizer que o A é limite de uma sequência de pontos do conjunto X, então isso significa que ele está no fecho desse conjunto. Beleza? Então, essa daí é a demonstração. Na verdade, era só usar a definição de limite de sequência. Né? Joia. Então, a gente tem um critériozinho aí para ver se o ponto é aderente ao conjunto ou não. Né? Verificar se essas vizinhanças aí, esse intervalo de A menos epsilon e A mais epsilon, interceptam o conjunto X em algum ponto ou não. Então, é o que eu estou falando nesse corolário. Se tiver alguma vizinhança do ponto A que não intercepta o conjunto X, então esse ponto não é ponto de aderência. Tá?
A gente vai usar esse critério para mostrar que um conjunto ele é fechado na reta sem somente ser o complementar dele é aberto. Na verdade, essa aqui é a definição de conjunto fechado no espaço topológico em geral, tá? A gente fez uma outra definição, que era usando pontos de aderência, mas essa definição não faz sentido quando não é um espaço métrico. Então, essa definição dizendo que o conjunto é fechado se o complementar dele for aberto é mais geral. Ela vale em contextos mais gerais. E a gente vai provar que ela vale aqui para a reta também. De novo, C e somente C. Mostrar a ida e a volta. Então, a gente vai mostrar aqui um conjunto da reta é fechado. C e somente C. O complementar desse conjunto. O que é o complementar? São todos os pontos da reta que não estão no conjunto F. Então, a gente escreve como a reta menos o conjunto F. Os pontos que estão na reta e não pertencem a F. Beleza. Então, primeiro aí, supor que o conjunto é fechado e mostrar que o complementar dele é aberto. Bom, a gente vai dividir aqui em dois casos, tá? Para ficar mais fácil a gente trabalhar. Eu vou supor primeiro que esse conjunto complementar dele pode ser vazio ou não, né? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu fiz. Isso, então a gente vai ver o complementar dele. Vou chamar esse complementar de A já. Tá? Bom, o F de fechado, A de aberto. A gente quer mostrar que esse conjunto A ele é aberto. Então, lembrando, o que significa um conjunto ser aberto? Ou ele é vazio, ou todos os pontos dele são pontos interiores, né? Bom, no primeiro caso, se ele for vazio, ele é aberto por definição. Por que ele é aberto por definição? Bom, se a gente pensar em ponto interior, tem algum ponto do conjunto vazio que não é ponto interior do conjunto vazio? Não tem, porque o conjunto vazio não tem nem ponto. Então, não tem como ele falhar nessa definição. Então, ele não contraria nada, ele é aberto. Na topologia, em geral, a gente coloca o vazio como aberto, tá? Na definição da topologia. Mas como a gente fez usando pontos interiores, aí tem que usar essa definição aí. Bom, então no caso do conjunto vazio ser, o conjunto A ser vazio, então nesse caso, quem que é o nosso conjunto F? Qual que é o complementar do vazio? É a reta inteira. Então o conjunto F vai ser... Opa. Ah não, aqui não vai precisar disso. Para mostrar que o conjunto A é aberto. Se ele for vazio, acabou, não tem nada para mostrar. Então vamos supor que o A é não vazio.
Se o A for diferente de vazio, a gente tem que mostrar que todos os pontos deles são pontos interiores, né? Então, a gente tem o seguinte por enquanto. Estou aqui com a nossa reta, aqui está nosso conjunto F, e eu peguei um ponto do complementar dele, um ponto X aqui, fora dele. Bom, o conjunto F ele é fechado, então ele tem todos os pontos de aderência contidos nele. Se eu estou pegando um ponto fora dele, quer dizer que ele não é um ponto de aderência do conjunto F, certo? Então, como F é fechado? Tá, definindo aqui. Peguei um ponto do conjunto A. Então, como F é fechado, quer dizer que ele contém todos os pontos de aderência dele. Portanto, o X não pode ser um ponto de aderência desse conjunto F. Bom, se ele não é um ponto de aderência, pelo teorema que a gente acabou de demonstrar, a gente consegue um epsilon pequeno aqui, tal que o intervalo x mais epsilon e x menos epsilon não intercepta o conjunto F em ponto nenhum. Porque se todo o intervalo aberto aí, x menos epsilon, x mais epsilon, interceptar, pelo teorema, o x seria um ponto de aderência, né? Então foi o critério que a gente acabou de ver. Como ele não é ponto de aderência, existe algum epsilon aqui positivo, tal que esse intervalo x menos epsilon, x mais epsilon, não intercepta o conjunto F. No teorema anterior, existe um epsilon positivo, tal que esse intervalo x menos epsilon, x mais epsilon, não intercepta o conjunto F. Bom, se ele não intercepta o conjunto F, quer dizer que ele está totalmente contido no complementar dele, certo? Então, esse intervalo aí, x menos epsilon, x mais epsilon, está totalmente contido no complementar do conjunto F, que é o conjunto A. Então, qualquer ponto que eu pegar do conjunto A, eu consigo um intervalinho aí com centro nesse ponto, totalmente contido no conjunto A. Quer dizer que esse ponto é um ponto interior do conjunto A. Então, todo ponto de A é ponto interior, quer dizer que ele é um conjunto aberto. Então, pronto, isso daí é a nossa ida do teorema. Agora, a volta,
A gente vai supor que o complementar do F é aberto e mostrar que ele é fechado. Então, suponha aqui que o A, de novo, o complementar do F é aberto. Acho que eu divido em dois casos aqui também. Ah, tá. Vamos fazer por absurdo, então. Estou supondo que o conjunto A é aberto e vamos supor por absurdo que o conjunto F não é fechado, tá? Bom, se o F não é fechado, quer dizer que tem algum ponto de aderência do conjunto F que não está contido no conjunto F. Bom, se ele não está no conjunto F, ele tem que estar no conjunto A, porque é o complementar dele, né? Então existe um ponto. Ponto de aderência vou chamar de X. Ponto X do conjunto F tal que o X não pertence a F. E bom, se ele não está no conjunto, ele está no complementar, no conjunto A. Então, esse ponto tem que estar no conjunto A. Então, de novo, esse aqui no conjunto F, e tem um ponto de aderência aqui, fora dele. Chamei de X. Bom, o resultado que a gente acabou de mostrar, aquele critério da ponto ser de aderência ou não, ele diz que para qualquer epsilon positivo que a gente pegar, esse intervalo x mais epsilon, x menos epsilon, ele tem que interceptar o conjunto F em algum ponto. A interseção não pode ser vazia. E qual que é o problema aqui? Alguma ideia? O problema é que esse ponto está no conjunto A. O conjunto A é aberto, então todo ponto dele é ponto interior. Se ele é um ponto interior, então a gente tem que conseguir um epsilon positivo tal que esse intervalo aqui esteja totalmente contido no conjunto A. Então ele não pode interceptar o conjunto F. E aí vai contrariar nosso teorema anterior. O teorema anterior, para o ponto ser de aderência, qualquer intervalo que a gente pegar aí com centro em X, ele tem que interceptar o conjunto F. Então a gente tem uma contradição aí. Então, olha, o X ele está em A. Como A é aberto, o X é um ponto interior. Já, se ele é ponto interior, existe um certo epsilon. Tal que esse intervalo x menos epsilon, x mais epsilon, está totalmente contido no conjunto A. Se ele está totalmente contido no conjunto, ele não vai ter nenhum ponto no complementar. Né?
Bom, isso contraria justamente aquele teorema que a gente acabou de mostrar. O ponto ser de aderência do conjunto, qualquer intervalo aberto aqui, com centro nesse ponto, tem que ter uma interseção não vazia com esse conjunto. Então, isso aqui contraria o nosso teorema anterior. Então, pronto. Isso aí é a demonstração do nosso teorema. A gente tem, então, um outro critério para verificar se um conjunto é fechado ou não. É verificar o complementar dele, se o complementar dele é aberto. Tá? Vamos ver uns exemplos agora. Ah, tá. Mas antes disso, só mais dois ou três resultados. A gente vê uns exemplos aí. Bom, lembrando, a gente já mostrou para os conjuntos abertos o seguinte. Se a gente tiver dois conjuntos abertos, a interseção deles é um conjunto aberto. E se a gente tiver uma família de conjuntos abertos, então a união de todos esses conjuntos é um conjunto aberto. Bom, então isso vale para aberto. E para fechado, será que vale? Será que a interseção de dois fechados é sempre um conjunto fechado? Ou a união de fechados é sempre fechado? Na verdade, os conjuntos fechados vai mudar, tá? A gente vai mostrar aqui. Se F1 e F2 forem conjuntos fechados, então a união deles dois é um conjunto fechado. Se tiver uma família de conjuntos fechados, a interseção dessa família é sempre fechada. Tá? Então, para interseção de fechados, vale, mesmo se for uma quantidade infinita, mesmo se for uma quantidade não enumerável de conjuntos fechados, a interseção é sempre fechada. Para união, é só para união finita que vale. Não vale uma união qualquer, igual está aqui para os abertos. Tá? Então, a gente vai mostrar primeiro esse resultado aqui, para os fechados, e depois esse segundo aqui. Então, primeira coisa, se o F1 e F2 são conjuntos da reta fechados, então a união deles dois é um conjunto fechado. Bom, isso daí na verdade é só usar a notação de teoria dos conjuntos para a gente provar, tá? Porque a gente já sabe o que vale para os abertos, né? A gente sabe que a interseção de dois abertos é sempre aberta. Só para lembrar, eu não sei se todo mundo lembra disso. Se eu pegar dois conjuntos aí, digamos que o X é nosso conjunto universo, eu tenho um conjunto A aqui e um conjunto B aqui. O que seria o complementar da união de A com B?
que dá isso? Isso dá o quê? O complementar de A, união com o complementar de B, ou o quê? Alguém tem alguma ideia? Olha, eu estou aqui com o meu conjunto A, vou fazer a união dele com o conjunto B. Então, o complementar dele vai ser essa parte aqui de fora, né? O que é isso? Isso aqui é a mesma coisa que o complementar do conjunto A interseção com o complementar do conjunto B. Porque olha só, se eu pegar o complementar do A, é isso aqui. Complementar do B vai ser isso. A hora que a gente faz a interseção dos dois complementares, o que a gente tem? Tem justamente essa região aqui, né? Dá para a gente provar isso daí usando a lógica mesmo, né? Olha, vamos fazer aqui, só para praticar um pouco. Que é o complementar desse conjunto? A união B. São todos os pontos do nosso conjunto universo, que eu chamei de X aí, que não pertencem à união B. Se ele não pertence à união, quer dizer que ele não pertence nem a A e não pertence a B também. Porque se ele estiver em qualquer um dos dois, ele está na união, né? Então, isso aqui é o conjunto dos pontos X que não pertencem a A e não pertencem a B. Que é a notação lógica, né? Para essa condição e essa condição aqui. Já são os pontos aqui no conjunto X que, se ele não pertence a A, quer dizer que ele está no complementar do A. Se ele não pertence a B, quer dizer que ele está no complementar B. Se ele está nos dois complementares, então quer dizer que ele está na interseção dos dois. Né? Então, esse conjunto vai ser a interseção do complementar do A com o complementar do B. Então, é como se a gente estivesse pegando esse complementar aqui, aplicando em A e em B, só que quando a gente faz isso para a união, ele vira a interseção. Tá? E a mesma coisa vale para a interseção. Qual que é a interseção, o complementar da interseção de dois conjuntos? Vou fazendo o desenho aqui de novo. Aqui é nosso conjunto X, aqui é nosso conjunto A, aqui é nosso conjunto B. A interseção está aqui. O complementar dessa interseção, o que, que é? É igual antes. Vai ficar o complementar de A, o complementar de B, só que em vez de ter a interseção aqui, a gente vai ter a união. Tá? Então, se pegar o complementar do A, seria isso daqui. O complementar do B é isso daqui. Então, fazendo a união dos dois conjuntos, a gente tem todo o conjunto X, exceto essa partezinha aqui, que é a interseção do A com B. Né? Dá para demonstrar também do mesmo jeito que a gente fez no caso anterior. Então, a gente vai usar essa notação aí de resultados de teoria dos conjuntos para mostrar esses resultados aí que eu falei para os conjuntos fechados. A gente já sabe o que vale para o conjunto aberto, né? Para o conjunto fechado, como ele é complementar de aberto,
Então, o resultado aqui vai inverter, né? Em vez de eu ter uma interseção aqui, a gente vai ter uma união. Em vez de ter uma união aqui, a gente vai ter uma interseção. Tá? Vamos ver, então. Então, se tiver dois conjuntos fechados, a união deles dois ainda é fechada. Bom, como é que a gente faz a demonstração aí? Em vez de trabalhar com os conjuntos, F1 e F2, vamos pegar os complementares deles. São conjuntos abertos, né? Foi o que a gente acabou de demonstrar. O conjunto é fechado, C e somente C. O complementar dele é aberto. Então, por exemplo, vou chamar de A1 o complementar do F1 e A2 o complementar do F2. Esse aqui é um conjunto aberto e esse é um conjunto aberto também. O que a gente sabe sobre a interseção de conjuntos abertos, de dois conjuntos abertos? A gente sabe que para a interseção de dois abertos, isso é sempre um conjunto aberto, né? Então, se eu pegar o complementar disso daqui, tem que ser um conjunto fechado. Mas o que é o complementar de A1 em versão com A2? É o complementar do A1 união com o complementar do A2. Esse fechado. Quem que é o complementar do A1? É o F1. O complementar do A2 é F2. Então pronto. A união do F1 e F2 tem que ser um conjunto fechado. O outro resultado ali é a mesma coisa, tá? Então, o que a gente mostrou aqui, que a união de dois fechados é fechado, então, por indução, a união finita de conjuntos fechados é sempre fechada. É a mesma coisa que a gente fez para os abertos já, né? Se eu tiver aqui uma união de conjuntos fechados F1, F2, F3, Fn, bom, se eu fizer a união desses dois aqui, eu sei que ele é fechado. Aí eu vou pegar esse conjunto e fazer a união com o próximo. Tem um fechado aqui, a união deles dois é fechado também. Peguei isso daqui, fiz a união com o próximo, ainda é fechado. Então, se eu repetir um número finito de vezes isso, a gente vai ter um conjunto fechado. Tá? Como eu falei, isso daí vale para um número finito. Se for infinito, pode não ser verdade, né? Alguém tem um exemplo aí de uma união de conjuntos fechados que não seja fechada? Uma união infinita? Se eu pegar um conjunto aberto infinito e considerar elemento a elemento, elemento a elemento é um fechado, não é? Um conjunto. Uhum. E quando eu unir eles, fizer essa união infinita, eu volto para o conjunto todo que eu supus que era aberto.
Mais uma vez. Então, se a gente pegar um conjunto aí, um conjunto não necessariamente aberto, né? Porque a gente pode ter um conjunto que é aberto e fechado ao mesmo tempo, mas um conjunto que não seja fechado. Então, por exemplo, pegar esse conjunto aqui, intervalo fechado em A e aberto em B. Ele não é fechado, mas a gente viu que qualquer conjunto finito é fechado, né? Então, se pegar os conjuntos unitários, formados por um elemento só, é fechado. É um conjunto fechado. Agora, se eu pegar a união de todos esses conjuntos fechados, que estão nesse intervalo AB, vai dar meu intervalo inteiro, AB, que não é fechado. Tá? Então, vale para a união finita, para a união infinita pode ser verdade ou não. Depende aí do caso. Eu acabei de falar que tem conjuntos que são fechados e abertos ao mesmo tempo, né? Tem algum exemplo aí? Na verdade, só tem dois exemplos na reta. A gente chama de conjunto aberto e fechado. Em inglês, usa o termo open, para closed e open. De novo, para espaço topológico geral tem mais exemplos, tá? Quando o conjunto não é conexo. Mas na reta só tem dois. Os exemplos são a própria reta. Esse aqui é um conjunto aberto, né? A gente já viu. Porque todo ponto dele é ponto interior. E também é fechado, porque ele tem todos os pontos de aderência estão ali, né? Qualquer sequência de números reais convergentes vai convergir para um número real. E o outro exemplo é o conjunto vazio. Por quê? Bom, se a gente pegar o complementar dele, é a reta. O complementar do conjunto vazio, então, é um conjunto aberto. Quer dizer que o complementar dele, o próprio conjunto, tem que ser fechado. Agora, como a reta também é fechado, o conjunto vazio tem que ser aberto. Então, esses são nossos dois exemplos de conjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo. A gente poderia pensar em pontos interior e pontos de aderência, no caso do conjunto vazio também, pensando assim: por que o conjunto vazio é fechado? Se o vazio não fosse fechado, teria que existir algum ponto de aderência do conjunto vazio que não está no conjunto vazio. Existiria uma sequência xn aqui no conjunto vazio, então que o limite dessa sequência é um certo número A que não pertence ao conjunto vazio. Mas essa sequência não existe, né? Porque não tem nenhum ponto conjunto vazio. Então não pode ter nenhuma sequência no conjunto vazio. Então essa condição aqui, ela não é satisfeita. Então não existe nenhum ponto de aderência do conjunto vazio que não esteja no vazio, porque não tem ponto nenhum. Mesma coisa para o aberto. Tem algum ponto interior do conjunto vazio que não está contido nele mesmo? Não, né? Porque o conjunto vazio não tem ponto nenhum. Então não tem nenhum ponto interior dele que esteja fora dele. Então ele é aberto.
Isso aí é mais ou menos aquela história de lógica, né? Se a gente tiver uma condição falsa implicando uma condição verdadeira, então essa implicação ela é verdadeira. E a condição falsa aqui que a gente está colocando é existir algum ponto no conjunto vazio. Qualquer coisa que comece com isso, a implicação vai ser verdadeira. Então, bom, beleza. Então, a gente mostrou essa condição aqui da união de fechados, é fechado. E para a interseção ali, é a mesma coisa. A interseção qualquer de conjuntos fechados é fechado. Por quê? É só pegar o complementar, a gente vai ter a união qualquer de conjuntos abertos, que é aberto. Então, o complementar vai ser fechado. Então, essa condição aí do conjunto ser fechado sem somente ser o complementar for aberto é bem útil, né, para a gente verificar se ele é fechado ou não. Já. Bom, vamos ver uns exemplos aí, então. Bom, intervalo fechado AB. Bom, a gente já sabe que ele é fechado, né? Porque qualquer ponto de aderência vai ter que estar ali dentro. Mas vamos tentar usar esse teorema que a gente acabou de mostrar. Então, se eu peguei esse intervalo, quem que é o complementar dele? Bom, vai ser todo mundo que está antes do A. Então, vem aqui de menos infinito até A. E depois de B até mais infinito, né? Então, vai ser de menos infinito até A, aberto em A, união com intervalo aberto de B até mais infinito. Aqui é um conjunto aberto, aqui é outro conjunto aberto, união finita de conjuntos abertos. O complementar dele, que é o conjunto AB, é fechado. Então, esse é o nosso primeiro exemplo de conjunto fechado. Segundo exemplo, fechado. Por quê? X1, X2. Não, X3, esse conjunto. Vamos pensar que o X1 é menor que o X2, que é menor que o X3, que é uma sequência finita crescente, tá? Só para facilitar a nossa vida. Então, o complementar desse conjunto vai ser do X1, então vai ser de menos infinito até chegar no X1. Depois, os pontos que estão entre X1 e X2. X2 até X3. Assim por diante até chegar no Xn menos 1. Xn. Ah, sim, depois do Xn também, né? Do Xn até mais infinito. Então a gente tem uma união aqui de conjuntos abertos, e a união de abertos, a gente sabe que é aberto. Então, complementar do conjunto é aberto, quer dizer que o próprio conjunto é fechado. Então, todo conjunto finito, ele é fechado, incluindo o vazio. Se a gente tiver, então, a união de dois conjuntos fechados, é fechado também. Aqui é interessante, é uma interseção infinita de conjuntos fechados, né? Aqui é uma interseção interessante, né? Porque um conjunto está contido no outro.
uma interseção de intervalos encaixados aí, seria uma coisa assim. A interseção aqui dos intervalos de 0 até 1 sobre n natural. Uma interseção infinita. Quem que é essa interseção? Eu comecei aqui de 0 até 1. Depois eu fiz a interseção com o intervalo de 0 até 1 meio. Então ficou só de 0 até 1 meio, né? Porque o que tiver para frente do 1 meio ali já não está na interseção mais. Aí faz a interseção com um terço, um quarto, e assim por diante. Quem que vai estar na interseção de todos esses intervalos aqui? Aqui a gente vai ter só o número 0. É um conjunto finito, né? Então, vai fechando. Claro, a gente não precisava nem saber quem que era a interseção, né? Eu sei que são conjuntos fechados, e a interseção qualquer de conjuntos fechados é fechado. Podia até ser não enumerável essa interseção, ainda seria fechado. Eu poderia escrever assim, olha, quem que é a interseção de todos os intervalos de 0 até x, com x um número maior que 0. Isso ainda é um conjunto fechado. Bom, e ainda é só um número 0. Beleza. O conjunto de Cantor. Pessoal, o conjunto de Cantor ele dá vários contra-exemplos para a gente, coisas que a gente às vezes acha que é verdade em topologia e vai ver no conjunto de Cantor não é verdade. Ali no livro do Elon, ele trabalha bastante com o conjunto de Cantor, tem vários resultados. A gente não vai ver todos aqui no curso porque não vai dar tempo. Mas uma propriedade que é fácil de a gente verificar é que esse conjunto é um conjunto aberto, tá? Só lembrando, não sei se vocês já viram esse conjunto antes. Em análise 1, geralmente a gente dá como exemplo de um conjunto não enumerável, além da reta, que é o conjunto de Cantor. Bom, a gente começa, é uma construção indutiva, tá? A gente vai fazendo passo a passo. A gente começa aí com um intervalo fechado de 0 até 1. Eu vou fazer passo a passo aqui com vocês. Começa com um intervalo de 0 até 1. Fechado, tá? A gente divide esse intervalo em 3 partes. De 1 terço, 2 terços. E vamos remover essa parte do meio. Vamos tirar esse intervalo aberto aqui de 1 terço até 2 terços. Então, continua. De 1 terço, 0 a 1 terço, 2 terços a 1. Tá, depois o que a gente faz? O que sobrou, de novo, a gente divide em 3 partes. Divide em 3 partes esse intervalo aqui e esse outro também. E vamos tirar o intervalo do meio. Esse intervalo aberto do meio. E assim por diante. Vamos dividir em 3 partes de novo, tirar do meio. E faz isso infinitas vezes. O que vai sobrar no final? Pode parecer que não vai sobrar nada, porque o tamanho desse intervalo está ficando cada vez menor, né? O tamanho desse intervalo está tendendo a 0. Só que se vocês notarem, por exemplo, o ponto 0 a gente nunca tirou ele. O ponto 1 também nunca vai sair daqui. E, na verdade, as extremidades desses intervalos aí também nunca vão sair. 1 terço não vai sair, o 2 terços também não. Esse ponto aqui também não. As extremidades dos intervalos que a gente retira, elas continuam no conjunto, para sempre. Elas nunca vão ser mexidas. Então, na verdade, sobra um conjunto infinito aí
de pontos nesse conjunto de Cantor. Geralmente a gente denota esse conjunto por K. Tá? Tem várias notações para o conjunto de Cantor. Uma notação também é como 2 elevado a n, porque a gente pode pensar o conjunto de Cantor como sequências, como conjunto de todas as sequências xn aqui formadas só por zeros e uns. Ou 0 e 2 até. Bom, mas não vou entrar em detalhe aqui. Então tá. Como é que a gente mostra que esse conjunto de Cantor ele é fechado? A gente tem que mostrar que o complementar dele é aberto, né? Quem é o complementar desse conjunto? Pensando na reta. Bom, primeiro, os pontos que estiverem aqui para a direita do 1 e para a esquerda do 0, eles estão fora do conjunto de Cantor, né? Então, posso começar aqui com menos infinito até 0 e o intervalo de 1 até mais infinito. O que mais que não está no conjunto de Cantor? O que não está são esses intervalos abertos que a gente retirou na construção passo a passo. Eu tirei, por exemplo, o intervalo de 1/3 até 2/3. Depois, aqui foi de 1/9 até 2/9, né? Aqui vai ser 7/9 até 8/9. E assim por diante. Tudo que não está no conjunto de Cantor são esses intervalos abertos que a gente removeu. Então, o complementar dele é uma união de conjuntos abertos. A união infinita de conjuntos abertos. Mas a união de conjuntos abertos, mesmo finita ou infinita, inumerável ou não inumerável, a gente sabe que é aberto. Então, esse complementar é aberto. Ou seja, o próprio conjunto é fechado. Beleza? Aqui na apostila tem um desenho. Isso aqui continua, tá? Infinitas vezes. Vai sobrar uma poeira aí no final, formada por pelas extremidades dos intervalos. Mas é interessante porque não é só a extremidade que sobra, porque as extremidades são sempre números racionais. E a gente consegue mostrar que o conjunto de Cantor ele não é numerável. Então tem pontos além dessas extremidades que pertencem ao conjunto. Tem que ter números irracionais aí. Esse é um conjunto muito interessante. Tá? Tem várias propriedades aí sobre ele. Tá, só observação aqui. Então, quando a gente fala um conjunto, ele pode ser aberto, ele pode ser fechado, ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, como a reta e o conjunto vazio, e pode ser que ele não seja nenhuma coisa nem outra. Tá? Os conjuntos, a gente diz que eles não são portas, que ou eles estão fechados ou estão abertos. Eles podem não ser nenhuma coisa nem outra. Por exemplo, esse intervalo fechado aqui, em A e aberto em B. Olha só. Esse intervalo. Ele é aberto. Para esse conjunto ser aberto, ele tem que ser igual ao interior dele. Qual que é o interior desse intervalo AB? É o intervalo AB, aberto em A e aberto em B. Então, isso não é o intervalo AB, fechado em A.
Quer dizer que não é aberto. Para esse conjunto ser fechado, ele tem que ser igual ao fecho dele. Quem que é o fecho desse intervalo AB? O intervalo fechado em A e fechado em B. Então esse conjunto ele também não é fechado. Ele não é igual ao próprio fecho dele. Eu acho que eu já falei isso, mas só reforçando aqui. Para qualquer conjunto que a gente pegar, o conjunto dos pontos interiores é um subconjunto desse conjunto X. E o fecho dele é um conjunto que contém esse conjunto X. Tá? Quando o X for igual ao fecho, ele é fechado. Quando ele coincidir com o interior, ele é aberto. E pode acontecer de não ser nenhuma coisa nem outra. Ou pode acontecer das duas ao mesmo tempo. Tá, esse último teorema aí da seção, ele vai mostrar que o fecho de um conjunto é um conjunto fechado. A gente já viu isso por causa do interior de um conjunto. Né? O interior de um conjunto é sempre um conjunto aberto. O fecho de um conjunto é sempre um conjunto fechado. Bom, essa demonstração é meio chatinha, mas vamos lá. Qualquer conjunto da reta, o fecho dele é um conjunto fechado. Só lembrando, para dizer que um conjunto é fechado, quer dizer que ele tem que coincidir com o fecho desse conjunto. Então, se eu estou falando que esse conjunto é fechado, quer dizer que o fecho desse conjunto aqui tem que ser igual a ele mesmo. Okay? É isso que a gente tem que mostrar. Tem que mostrar que o fecho do fecho é igual ao fecho. Quer dizer que todos os pontos de aderência desse conjunto aqui têm que pertencer ao conjunto. Então vamos lá, a gente tem que mostrar que, pegar um ponto de aderência qualquer do x barra e mostrar que ele está em x barra. Tá? Deixa eu ver, acho que a gente faz essa demonstração por absurdo. Tá, é isso. Então, a gente vai pegar um ponto de aderência do x barra e supor por absurdo que ele não pertence ao próprio conjunto x barra. Deixa eu começar a escrever de novo.
Então vamos supor, por absurdo, que x barra não seja fechado. Se ele não é fechado, quer dizer que tem algum ponto de aderência dele que não pertence ao próprio conjunto. Esse ponto de aderência foi chamado de x, que não pertence ao conjunto. Tá? Vou fazer um desenho aqui. Então, digamos que esse aqui é o nosso conjunto x. A gente está pegando um ponto de aderência aí do conjunto x barra, que não pertence ao conjunto x barra. Tá? E aí? Bom, a gente vai usar aquele teorema que a gente provou no início da aula, para um ponto ser um ponto de aderência, quer dizer que para qualquer epsilon que a gente pegar aqui, considerar esse intervalo x mais epsilon e x menos epsilon, ele tem que interceptar o conjunto em algum ponto. Né? Então, para tudo epsilon vai para zero. A interseção desse intervalo é x menos epsilon e x mais epsilon com o conjunto, no caso do conjunto x barra, é não vazia. Se é não vazia, então eu consigo um ponto chamado de y nesse intervalo, que é um ponto do conjunto x barra. Então, y é um ponto do fecho de x. Tá, mas se eu pegar um valor de um intervalo pequeno aqui, com centro em y, digamos y mais delta, y menos delta, totalmente contido aí nesse intervalo x menos epsilon e x mais epsilon, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, não, tá, eu tô pulando uma parte aqui. Deixa eu voltar um pouco. É a história do intervalo, mas eu tenho que usar o seguinte. Eu peguei um ponto de aderência de x barra que não pertence ao fecho do x, certo? Então ele não é um ponto de aderência de x. Como ele não é um ponto de aderência de x, então a gente consegue um intervalo aí, x menos epsilon, x mais epsilon, que não intercepta o conjunto x. Por causa daquele teorema do início da aula.
Tudo bem? Estou fazendo o desenho aqui de novo. Aqui, digamos, está o nosso conjunto X. Estou pegando um ponto que não é ponto de aderência dele, então. Um ponto aqui, por exemplo. A gente mostrou que se ele não é um ponto de aderência, a gente consegue um intervalo pequeno aí. X menos epsilon. X mais epsilon, que não contém nenhum ponto de X. Tá? Agora, o X ele é um ponto do conjunto, ponto de aderência de X barra, né? Ele não é ponto de aderência de X, mas ele é ponto de aderência de X barra. Como ele é ponto de aderência de X barra, nesse intervalo aqui, X menos epsilon, X mais epsilon, tem que existir algum ponto Y desse conjunto X barra. Okay? Por causa do teorema do início da aula. Agora, a gente vai usar esse ponto Y, tá? Ele é um ponto de aderência do conjunto X, não do conjunto X barra mais. Ponto de aderência de X. Então, se eu pegar um intervalinho pequeno aqui, pegar um intervalinho pequeno aqui. Y menos delta, Y mais delta. Totalmente contido nesse intervalo x mais epsilon, x menos epsilon. Como y é um ponto de aderência do conjunto x, então existe pelo menos um ponto do conjunto x dentro desse intervalo aqui, né? Desse intervalo pequeno aqui. Y menos delta, Y mais delta. Deixa eu dizer esse ponto. Então, Z, ele está nesse intervalo y menos delta, y mais delta. E quer dizer que ele está no intervalo maior, né? No x mais epsilon, x menos epsilon. Então tem um ponto Z aqui. Mas aí a gente tem uma contradição. Olha, o Z é um ponto de x. Está dentro desse intervalo aqui, x menos epsilon e x mais epsilon. Mas isso contraria justamente esse outro resultado aqui. Eu tinha dito que a interseção desse intervalo com o conjunto x era vazia, né? E a gente agora acabou encontrando um ponto aí nessa interseção.
Isso contradiz aquele resultado ali em cima. Vou chamar de estrela só para abreviar. Então, pronto. O que a gente mostrou foi que o fecho de qualquer conjunto é fechado. Quer dizer que se eu pegar o conjunto, tomar o fecho e depois o fecho de novo, é a mesma coisa que tomar o fecho só uma vez. A gente não vai adicionar mais pontos tomando fecho duas vezes. Tudo bem? Bom, pessoal, acho que eu vou encerrar por aqui hoje. Aí amanhã a gente continua estudando subconjuntos densos de um conjunto. E se der tempo, a gente começa com os pontos de acumulação também. Beleza? Então, boa noite para todo mundo. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.